Rei da criação, da terra, céu e mar. Fez do céu o teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Graça e paz, irmãos, é com muita alegria que estamos novamente conectados neste culto online da Igreja Batista de Vila Pires, situado à Rua Caravelas 371, no bairro de Vila Pires, Santo André, São Paulo. Como é bom podermos ter esse privilégio, esta alegria de podermos estarmos na presença do Senhor Jesus. E a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 59, no verso 19, diz o seguinte: Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. E vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E é isso que o Senhor quer fazer neste exato momento. Ele quer levantar a bandeira para poder abençoar o seu povo. Não importa o que esteja passando, não importa o que estejamos passando, o Senhor é conosco. Ele é poderoso para nos livrar de toda e qualquer situação. Então vamos levantar o clamor, porque nós sabemos que os dias são maus, mas o Senhor é poderoso para nos livrar. Então oremos. Nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos na tua presença. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor visita a cada um, que as tuas misericórdias nos alcançam para poder libertar a cada um de nós de toda e qualquer situação, de toda e qualquer aflição. Ó, meu Pai, vai de encontro àquela vida que está desesperançada, Senhor. Traz o alento, traz o conforto, traz a esperança, Senhor, porque o Senhor é o Deus que vivifica os mortos e traz à existência aquilo que não existe. No lar, Senhor, que não existe alegria, que o Senhor possa trazer alegria. No lar que não existe esperança, que o Senhor possa trazer esperança. Enfim, Senhor, possa ir de encontro a cada um. Nós te agradecemos na certeza que assim o Senhor o faz, que assim o Senhor abençoa. Ó Pai querido, nós te agradecemos, agora e sempre. Amém. Rei da glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana.
vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pedimos a Ti, Senhor, limpa o nosso coração, que o Teu amor nos constranja cada vez mais a buscarmos a Tua face para Te adorar. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo, eu te amo, Deus. Quero ser igual a Ti. Tudo o que sou é pra Teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Vamos dizer Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. O Mestre nos chama, devemos segui-lo. Vamos cantar a isso. O Mestre nos chama, devemos segui-lo. Seus passos seguros nos dão direção. Nos vales, nos montes, caminhos difíceis, Jesus Santo guia, é luz, proteção. O Mestre nos chama, urgente conclama, perdidos esperam as novas de amor. Com fé prossigamos, cristãos verdadeiros, falemos a todos de Deus o Senhor. O Mestre nos chama, devemos ouvi-lo em tempo
Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário GCE Carvalho, e uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Késia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança aos Refugiados é um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança, que já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi, e no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas, e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado 1 a 1. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações,
mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe, um grande abraço. Meus irmãos, esse é um momento muito importante no culto que celebramos ao Senhor, quando com alegria e fidelidade nós consagramos os nossos dízimos e as ofertas. Estamos já em campanha de missões mundiais, então é muito importante que todos nós nos conscientizemos da importância dessa obra batista pelo mundo e generosamente possamos contribuir com as nossas ofertas. Você pode ver no vídeo a instituição bancária, Banco Itaú, o número da conta da igreja, onde você pode depositar o seu dízimo e oferta. Sendo oferta para missões, por favor, comunique ao tesoureiro, irmão Antônio Carlos, que aquele valor é especificamente destinado para missões mundiais. Assim, então, obviamente, ele terá o cuidado de separar aquele valor especificamente para missões mundiais. Caso você não possa ir ao banco, nós temos pessoa de confiança da igreja que pode ir ao seu encontro para retirar o seu dízimo e a sua oferta. É importante que, mesmo não estando ainda nos reunindo presencialmente, sejamos fiéis no sustento do trabalho da igreja local, da qual somos membros. Vamos orar então, agradecendo e consagrando os dízimos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nos colocamos diante do Senhor nesse instante com os nossos corações agradecidos, porque Tu és um Deus que provê todas as nossas necessidades. O Senhor nos tem concedido o sustento espiritual, o que é muito importante, mas também o Senhor tem tido cuidado de prover as nossas necessidades materiais. E por isso nós Te agradecemos. Agradecemos pelo trabalho, pelo emprego de cada irmão, de cada família, membros desta igreja, e suplicamos ao Senhor que nesse tempo de crise, de dificuldade, que o Senhor preserve o trabalho desses queridos irmãos, para que eles possam trazer o sustento à família e também ter a alegria de participar na contribuição financeira para a obra do Senhor. Oramos por aqueles que porventura tenham necessidade de uma nova oportunidade de trabalho, que em breve tenham eles a alegria de, abençoados pelo Senhor, ter um novo trabalho. Muito obrigado, Senhor, por nos assistir a cada momento. Assim Te oramos, em o nome de Jesus. Amém. Deus nos chamou não
cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Graça e paz, irmãos e irmãs. A palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje é uma palavra com o tema Uma Igreja segundo o Coração de Deus. Eu passei essa reflexão no ano de 2017 na nossa igreja ali localmente, e eu achei interessante trazer novamente essa reflexão para os irmãos, porque eu acho que condiz um pouco com o período que estamos passando da pandemia, de não podermos estarmos reunidos, né, como de costume na nossa igreja local, etc. Então eu achei interessante essa palavra, porque ela relata qual é o desejo do coração de Deus para com a sua igreja. Muitas vezes estando separados, distantes fisicamente um dos outros, podemos estar esquecendo do quão importante a igreja é nas nossas vidas e o quão Deus preza por isso, o quanto Deus deseja que isso seja uma ideia fixa na nossa vida, a necessidade de estarmos em comunhão com a igreja, seja ela remota, né, a igreja espiritual e a igreja local. Então eu vou estar orando para iniciarmos esta palavra, que Deus nos abençoe, esteja trabalhando nessas palavras que vão ser ditas, que elas possam estar entrando nos nossos corações, nos dando ensinamento, né? Senhor nosso Deus, que o Senhor esteja conosco nesse momento, que vamos refletir um pouco sobre a sua palavra, que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe a vida de todos os irmãos que estão, meu Deus, assistindo a este vídeo, a esta mensagem, que o Senhor possa estar empregando essas palavras nos nossos corações, que possamos estar empenhados, meu Deus, em trazer cada dia mais a luz do Senhor nas nossas vidas, buscando a Tua palavra, o Teu conhecimento, que o Senhor continue a nos guiar, meu Pai. Seja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, neste tema, a Igreja segundo o Coração de Deus, eu vou estar lendo o texto em Atos 13, versículo 22. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, Atos 13, 22. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, de qual também testemunhou, dizendo: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, a ideia aqui, irmãos, é entendermos qual é o desejo do coração de Deus para a tua igreja, né? A diferença, né? Os anseios, a orientação que Deus nos passa através da sua palavra sobre a sua igreja. O primeiro tema, irmãos,
é entendermos o que é a igreja. A igreja é uma palavra que vem do grego eklésia, chamados para fora. Palavra empregada para designar uma comunidade que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Supremo e decide aceitar esse chamado, né? Sair do sistema religioso, sair do mundo de pecados, um povo separado, né? A igreja do Senhor são pessoas separadas, né, para a comunhão com Ele. Sair do domínio das trevas, romper com todo tipo de mal para ser igreja. Então a igreja, a palavra em si, ela já diz que são as pessoas que foram separadas por Deus, né? Nós somos separados, nós deixamos a nossa vida para trás, nós deixamos aquela vida de pecado para trás para compor a igreja do Senhor. E essa igreja, irmãos, ela é separada em duas esferas, a igreja local e a igreja espiritual. A igreja espiritual, no sentido, ela é composta por todas as pessoas que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Então, a partir do momento que o irmão, que eu, né, que o amigo que está nos ouvindo, entregou a sua vida, aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você já está na igreja espiritual. O Espírito Santo já habita o seu coração e aqui na sua morada há uma igreja espiritual. Você é uma igreja espiritual. Então, o seu dia a dia, o seu lidar com as pessoas, o seu modo de fazer negócios, o seu linguajar, tudo, né, reflete a igreja espiritual que há em você. E devemos estar sempre cuidando dessa igreja espiritual. Deus habita no seu coração. Deus faz morada no seu coração. Então, a igreja espiritual que habita em você, ela deve ser refletida para aquelas pessoas que estão ao seu redor. É uma maneira de você levar a palavra de Deus para essas pessoas, através da sua conduta, através do seu lidar, do seu amor ao próximo. Isto é ser igreja espiritual, irmãos. Em 2 Coríntios 5, 17 a 19, temos esse texto. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Também há o texto de 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isso significa, irmãos, que você foi separado. A partir do momento que você entregou a sua vida a Deus, você já faz parte da igreja de Cristo. Espiritualmente, Deus habita em você. Você tem essa comunhão, você tem o dever de zelar por isso. Como fazer isso, irmãos? Através da palavra de Deus, da leitura diária da Bíblia, da oração. É assim que mantemos a comunhão com Deus. É assim que mantemos acesa essa igreja espiritual nas nossas vidas. Então, nesse momento de pandemia, irmãos, que estamos separados fisicamente, isso é muito importante. No nosso dia a dia, na nossa casa, devemos estar em comunhão com Deus, fortalecendo a nossa igreja espiritual. Deus habitando conosco, nos orientando, qualquer tipo de decisão que vamos tomar, a orientação das nossas vidas e tudo deve ser entregue nas mãos de Deus, para que Ele conduza este caminho diante de nós. A igreja local, por sua vez, irmãos, é o lugar em que fazemos a comunhão fisicamente com Deus. Assim como uma única pedra não forma uma construção, e um único membro não forma um corpo, assim também não existe a possibilidade de um relacionamento com Deus permanecendo sozinho, ou se reunindo apenas com pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo. Deve haver um interesse, um interesse mútuo, para garantir a comunhão. Então, a nossa reunião na igreja local é para isso, irmãos. Você, como peça desse corpo, não pode agir sozinho. Um braço, o pastor já citou várias vezes esse exemplo. Um braço sozinho, ele não é um corpo, uma perna, um pescoço. Tudo isso forma o corpo de Cristo. Então, cada membro, a sua função, ali na igreja, na comunhão, forma o corpo de Cristo, que é propriamente a igreja. O local simplesmente é o lugar onde nos reunimos, mas cada um traz consigo a sua igreja espiritual,
E assim forma-se o corpo de Cristo, né? A igreja de Deus. Devemos estar ali nos ajudando, cada um com as suas funções, com o seu talento, com a sua distribuição. Deus nos capacita de acordo com a sua vontade. Estando ali em comunhão, vamos estar agradando, louvando e agradecendo a Deus por isso. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então esse momento de comunhão é importante para estarmos ali orando, trocando as nossas experiências. Se o irmão está passando alguma necessidade, eu devo me compadecer. Deus toca no meu coração para isso. Eu devo estar ajudando o irmão na medida do possível. Nós devemos nos ajudar, devemos tornar esse agrupamento de pessoas fortalecido, para que Deus ali venha abençoar com a sua palavra, com as suas bênçãos, a vida individualmente e coletivamente dos irmãos ali na igreja. A igreja segundo o coração de Deus é uma igreja sem manchas, irmãos. Em Efésios 5:25 diz assim: Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, irmãos, o pecado, ele é uma coisa que mancha a integridade da igreja. O meu pecado, o seu pecado, quando acontece, ele mancha a integridade da igreja. Nós devemos estar sempre atentos, sempre em oração, sempre pedindo para que Deus guie os nossos caminhos. Não somos livres de falhas, mas sempre que houver, sempre que acontecer alguma coisa, devemos estar pedindo perdão a Deus, nos entregando, nos arrependendo principalmente, para que isso não manche a integridade da igreja. A igreja ela é santa, ela é separada por Deus. Ela não deve conter essas manchas. E as minhas falhas, as nossas falhas, acabam por manchar a igreja. Então devemos estar em comunhão, em oração, sempre atento, para que o Espírito Santo de Deus conduza as nossas vidas, né? Livrando-nos do mau caminho, livrando-nos das falhas, né? Das manchas das nossas vidas, para que isso não seja transportado para a igreja. Devemos zelar pela casa do Senhor, ali onde temos comunhão. Devemos estar sempre atentos, né? Principalmente, se eu cuido da minha casa aqui, se eu não gosto que ela seja suja, desarrumada, muito mais com a casa do Senhor. Devo me preocupar muito mais. Então, zelar, trabalhar para que ele seja um lugar santo, um lugar agradável, que as pessoas possam ser atraídas ali em busca da palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Devemos primeiramente estar em paz com Deus, a fim de garantir a integridade da igreja. Foi através do sangue de Jesus derramado naquela cruz do Calvário que hoje podemos nos libertar de todo pecado e viver os preceitos cristãos, de acordo com o que diz a palavra do Senhor. Em João 8,32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, que guardamos essa palavra no nosso coração, que possamos estar mantendo a integridade da igreja, nos preocupando, zelando pela casa do Senhor, né? Não indo ali dominicalmente, né, como uma atividade qualquer, como você levanta e vai ao seu trabalho, ou vai até a farmácia, enfim. Não, devemos estar cientes que estamos indo para a casa do Senhor, né, deixando o nosso coração livre de impurezas, livre de mágoas, às vezes um rancor, etc. Devemos estar orando para que Deus tire isso do nosso coração, para que possamos estar na casa do Senhor, louvando verdadeiramente, entregando louvores que agradem ao Senhor. Não podemos estar ali de simples presença, né, para marcar um ponto, como fazemos no trabalho, etc. Não, devemos estar ali para comunhão com os irmãos, interesse, o amor ao próximo. E essa comunhão é fortalecida com a presença do Senhor. Um dos pontos, irmãos, que acaba manchando a igreja é a tolerância com o pecado. Em Apocalipse 2:20 diz assim: Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, irmãos, hoje em dia temos muita tolerância, vemos muitas igrejas tolerantes ao pecado, né? O pecado, irmãos, infelizmente ele ainda faz parte das nossas vidas, mas Deus, ele não se agrada do pecado, né? Devemos estar sempre atentos e orando, porque somos suscetíveis às falhas, mas não devemos permanecer nas falhas. Então, com essa oração e tal, essa preocupação, né, de estar honrando a igreja do Senhor, isso vai ser minimizado, né? Não vamos trazer esses problemas, essas manchas para a igreja, né? A nossa vida
estando em paz com o Senhor, a igreja do Senhor vai estar em paz. Vai ser uma igreja próspera, uma igreja que ama o próximo, uma igreja de comunhão, com os irmãos em comunhão sempre, sem distinção, né? Os irmãos convivendo uns com os outros de igual para igual, amando a si mesmo, né? Amando ao próximo, amando como Deus nos amou, né? Primeiramente. Então que Deus esteja abrindo os nossos corações para que possamos estar levando essa graça, essa alegria para dentro da igreja também, não como uma tarefa, né? Mas sim como um privilégio, né? Um privilégio que temos de estarmos em comunhão com o Senhor ali. Um outro ponto, irmãos, a igreja que é segundo o coração de Deus é estar pronta a ouvir a palavra de Deus. Deuteronômio 28:1 diz assim: se vocês obedecem fielmente ao Senhor e ao seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Deus, ele tem uma linha de pensamento, uma direção para a igreja, e a igreja deve seguir a palavra de Deus. A igreja deve estar fundamentada única e exclusivamente na palavra de Deus. Nós vemos aí tantos quantos profetas, que se dizem profetas, aliás, pregando palavras torpes, enganosas, e nós devemos estar muito atentos a isso. E com o estudo da palavra de Deus, com a oração, com a comunhão pessoal que temos com Deus, nós podemos combater isso, né? Deus nos orienta para que possamos estar validando, estamos atentos àquilo que nós ouvimos, né? Seja de um líder, seja de um programa de televisão, de qualquer denominação que for. Devemos confrontar sempre com a palavra de Deus, né? Ela é única e ela é clara para os nossos corações, né? Como deve ser conduzida a igreja está aqui. Deus nos orienta através da sua palavra. Então nós devemos estar sempre atentos para algo que esteja errado, algo que não condiz com os ensinamentos da palavra, e para isso nós devemos ter conhecimento da Bíblia, né? Não podemos estar submissos. Às vezes ouvimos algumas coisas, lemos algumas coisas, mas não temos capacidade de entender aquilo. Então por isso que Deus nos traz a Bíblia. Devemos estar orando e buscando o conhecimento na palavra de Deus. Com esse conhecimento poderemos separar o que é certo, o que é errado, entender se aquilo é benéfico, se aquilo é da vontade de Deus. E assim orientar os nossos líderes, que os líderes também orientem os membros da igreja, os pastores estejam com o fundamento da palavra de Deus no coração. A igreja vai ser próspera, né? Porque a igreja deve olhar única e exclusivamente para Deus, para a sua palavra. Um outro ponto, irmãos, é a igreja que é segundo o coração de Deus, ela tem pessoas saradas que têm sensibilidade espiritual. Um texto em 2 Crônicas 7,14 diz assim: hoje, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, irmãos, pessoas saradas por Deus, que querem fazer a vontade de Deus, que não julgam pela aparência, né? Nós não devemos fazer distinção. Isso é uma coisa muito difícil, né, irmãos? Eu devo amar o próximo como Deus me amou, mas será que eu realmente amo o próximo, né? Será que eu amo aquelas pessoas, eu atendo aquelas pessoas que me cercam da mesma maneira, todas iguais, né? Não fazemos distinção, às vezes caminhando na rua alguém nos pede ajuda, né? Estamos transparecendo esse amor que Deus tem para conosco, então devemos estar sempre atentos a isso, irmão. Em 1 Samuel 16, 6 a 11, eu vou ler alguns versículos, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mais adiante tem: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Ao julgar pelo exterior, irmãos, parecia que não havia nada em Davi que pudesse impressionar a Deus. Eis aí o meu homem, Deus disse.
Davi não passava de um jovem pastor que morava no pequeno povoado de Belém. Todavia, Deus disse: você tem o que estou procurando, rapaz, e você é o futuro rei de Israel. Então, irmãos, às vezes nós negligenciamos algum irmão ou alguma tarefa, alguma capacidade, mas Deus precisa de todos. Deus quer que cada irmão esteja atuando de acordo com a sua capacidade. Deus distribui os dons para os irmãos para que cada um esteja ajudando, contribuindo na comunhão de Deus. Davi aqui foi negligenciado, mas ele era o escolhido de Deus. Então nós não devemos fazer distinção nenhuma, nós devemos amar a todos, irmãos, de acordo com como Deus nos amou, sem distinção. Isso é uma coisa que às vezes eu mesmo me pego, né, num problema, diferenciando um ou outro, não ajudando como deveria todos aqueles que vêm até mim buscando alguma coisa. Então estejamos em oração, irmãos, para que Deus tire esse sentimento, esse pensamento de distinção do nosso coração. Eu acho que isso atrapalha muito, então devemos estar sempre com esse coração aberto, buscando agradar ao Senhor, amando ao Senhor. Se temos amor pelo Senhor, temos amor pelos nossos irmãos, né, por todos. Então Deus tira aquela mágoa, às vezes, aquele sentimento de angústia, aquele problema, aquela raiva que muitas vezes pode surgir. Deus tira isso, para que possamos estar em plena comunhão com os nossos irmãos e com o próprio Senhor. Um outro ponto, irmão, o último que eu queria passar, é que a igreja que é segundo o coração de Deus, ela tem líderes segundo o coração do Mestre. Então, em 1 Pedro 5, de 1 a 4, diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Orem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, irmãos, uma igreja que é segundo o coração de Deus, ela tem líderes segundo o coração de Deus. Então nós devemos confiar os nossos líderes a Deus, estar orando por eles, e os líderes, os pastores que guiam essa igreja, têm um peso enorme. Eles devem estar sempre centrados na palavra de Deus, orando, confiando, porque serão cobrados pelo rebanho que lhes foi assegurado. Então devemos estar ajudando os nossos pastores, não sendo pedra no sapato, não causando intriga, né? Causando comunhão, né? Ajudando a igreja, construindo a igreja, trabalhando na igreja de acordo com a sua capacidade e com a necessidade. Que possamos estar juntos ali construindo, orando pelos nossos pastores, que com certeza eles oram por nós. Eles têm essa carga, né? Deus confiou a eles esse rebanho e devemos estar ajudando, fazendo o nosso papel também. Em Hebreus 13 e 17, desculpa, irmãos, está assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, irmãos, líderes são para guardar e proteger contra falsos mestres. Então, líderes devem estar atentos à palavra que proferem, sempre embasado na palavra de Deus. Treinar outros líderes na tradição apostólica e orientar pelo exemplo, zelar pela verdade, afastar os lobos, ajudar na obtenção de consenso, etc. Esse é o papel de um líder na igreja. Então, uma igreja que tem o desejo do coração de Deus, ela tem um líder escolhido por Deus. Devemos zelar por ele, né? Os nossos pastores, foi Deus que os colocou ali. Devemos estar orando, ajudando e nunca atrapalhando, nunca causando intriga, nunca indo contra a sua palavra. Devemos entender, às vezes, irmãos, muitas vezes as palavras proferidas ali podem soar como uma palavra de correção, muitas vezes um pouco dura e tal, não gostamos, mas é a palavra de Deus sendo proferida através daquele líder, através daquele pastor. Devemos orar, entender o que está sendo dito ali, né? Entrar em comunhão. Se estamos errados, pedir perdão para Deus e tal, e voltarmos na comunhão plena do Senhor. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. A única
ditadura, vamos dizer assim, que funciona é aquela onde a igreja que tem como cabeça Jesus Cristo. Então, o ponto central da igreja deve ser Jesus Cristo. Todos esses pontos aqui dos líderes, do nosso amor para com o próximo e tudo, é focado nas palavras de Jesus. E isso vem para nós através da Bíblia. Devemos estar orando, devemos estar entendendo e lendo e buscando o conhecimento da Bíblia. Porque a igreja do Senhor é fundamentada na Bíblia. O único ponto, o único guia para a igreja do Senhor deve ser a palavra de Deus. A igreja, segundo o coração de Deus, elas não têm mancha de pecado. Elas estão prontas a ouvir a voz de Deus. Tem pessoas saradas e restauradas pelo Espírito Santo de Deus e tem líderes segundo o coração do Mestre. Amém, irmãos? Que essa palavra possa edificar um pouco a sua vida, que possamos estar nos empenhando, né, nesse momento separados, mas mantendo conosco a nossa igreja espiritual, né, guardando os preceitos de Deus no nosso coração, né, nos comunicando da maneira que é possível, como esse culto online, através dos grupos de WhatsApp, enfim, mantendo a comunhão com os irmãos, cuidando da nossa igreja espiritual, para que quando for possível, estarmos em comunhão na nossa igreja local, ali na Vila Pires, né, trocando experiências com os irmãos, que possamos estar orando e etc. Que Deus nos abençoe, que possamos nesse momento estarmos com a Tua mão protetora sobre as nossas vidas. Amém? Vamos estar orando para encerrar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço por essa palavra que foi dita, que o Senhor toque nos nossos corações, meu Deus, que nesse momento, que não possamos estar reunidos na Tua casa presencialmente, mas que temos conosco a nossa igreja espiritual, meu Deus. Que o Senhor venha nos abençoar, que possamos estar cuidando do nosso coração, que não nos afastemos da palavra de Deus, meu Deus. Que possamos estar diariamente buscando o seu conhecimento, meu Deus, através da leitura da Bíblia, alguma outra literatura que te agrada, meu Deus, da oração, da comunhão com os irmãos, que possamos estar nos preocupando, meu Deus, com o teu corpo, meu Pai de Cristo. Que o Senhor abençoe, que assim que possível possamos estar nos reunindo novamente, presencialmente, para entregar o verdadeiro louvor a Ti, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ouvir sua voz aí de casa. Amém. Nós queremos ouvir sua voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Enquanto a escuridão da noite descer, quando a noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Cante isso. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem,
vivermos a comunhão celeste, a comunhão perfeita, que nada nos impeça. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, nos ensine a amar, que sejamos como tu és. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar, a quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus.